Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia. Eu falei que a gente ia repetir a dose e estamos aqui, viu? Um dos vídeos de ontem saiu em dose dupla e aqui a gente está repetindo a mesma toada para um desses últimos vídeos, né, de 2025. E sem mais enrolações, eu e Douglas estamos aqui para poder falar sobre alguns temas pertinentes à SAF do Bahia, tá? Para isso, a gente obviamente vai analisar algumas notícias como principais jogadores aí, as transferências mais caras dos times que estão hoje na Série A. Vamos analisar um cenário do Fortaleza, né, primo aqui da nossa região, que acabou indo para a Série B, e aí tem alguns problemas de SAF que a gente precisa falar. Ainda ontem também teve o transfer ban do Botafogo. Enfim, tem isso e muito mais, que vai estar tudo ligado aí às notícias que estão relacionadas ao nosso Bahia. E reflexões. Não é só notícia relacionada à transferência, a jogador, a cifras, não é nada sobre isso, né? A gente também vai abordar coisas nesse sentido, mas é mais uma reflexão aqui para a gente poder fechar com chave de ouro esse 2025 com uma reflexão bacana sobre o nosso time. Né não, Douglas? Exatamente, meu querido Vitão. Não só notícias, né, mas também fazer você refletir, fazer você também ficar muito bem entendido sobre o que a gente enxerga, né, sobre o que a gente entende e o que você também pode entender sobre o nosso Esquadrão de Aço. E já para começar, Vitão, aqui, ó, revelações na Série A, base espalhada, né? O Flamengo foi o líder, né? De jogadores revelados pelo clube carioca, espalhados pelo clube da Série A. E o Bahia está na sétima colocação, com 53 atletas revelados, espalhados pelos clubes que disputaram o Brasileirão da última temporada, meu querido Vitão. O Bahia revelando muitos atletas, né? Vale lembrar de que tem muito atleta aí que está espalhado pelos times da Série A que, de repente, ele acabaram não aflorando aqui, né, os seus desempenhos pelo Esporte Clube Bahia. A gente vai falar aí de Alisson, que agora está sendo cogitado para chegar no São Paulo. A gente está falando de um Juninho Capixaba, que agora está sendo cogitado para chegar no Atlético Mineiro. Deixa eu ver quem mais a gente pode falar aí. Tem alguns aí que, se a gente for futucando, a gente vai achando. Né? Mas o mais importante disso tudo, primeiro, o que me chama a atenção é de que a gente precisa saber maturar esses atletas e garimpar bastante essas joias para que elas sirvam, né, primeiro para jogar pelo Bahia, para depois chegar em outras agremiações. E me chama a atenção de que, de fato, a gente talvez não tenha feito tantas boas escolhas assim, né? Dentre esses dois jogadores que eu falei aqui, que saíram por aqui e que não deixaram tanta saudade assim, existem outros que saíram e que de repente deixam saudade e que não conseguiram desempenhar para o futebol, né? De toda forma, eu me lembro, sabe o quê, Gigleteiro? Da vez que eu estive lá no Barradão, fui gravar lá pelo Zona Mista, né, uma entrevista com o Fábio Mota. Depois vocês dão um pulinho lá para vocês verem, né, se vocês tiverem curiosidade. Foi um material bem produzido. E aí eu me lembro que Yuri, né, nosso querido amigo, cara de Barradas, ele falou assim: ó, tá vendo aquele muro ali? Aí tinha um muro com Gabriel Paulista, né, que inclusive declarou amores para voltar para o futebol brasileiro por outro clube, né? Mas enfim, naquela ocasião ele falou assim: tá vendo isso aí? Pô, a promessa que se tem para esse ano de 2026 é que o Vitória volte a ser a fábrica de talentos, né? E pensando nisso, eu tenho visto o Bahia devorando aí, né, as competições, pelo menos regionais, e figurando muito bem com seus jogadores. Então, tomara que a gente consiga tirar bons frutos disso. Eu acho que já tem alguns, né? A gente tem o Sidney, a gente até falou sobre isso num vídeo mais cedo. A gente tem um Gabriel, né, Xavier, que está aí, querendo ou não, ainda é um ativo do clube que está com um contrato até um pouco mais extenso. A gente tem Roger Gabriel, que pretende, né, reaparecer agora, figurando entre os principais ativos do nosso clube, Del, né, enfim, né, o Juan Pablo. Tem muita gente ainda para poder estrear, muita gente ainda para poder estrear, que eu digo, Giglieteiro, assumindo a responsabilidade já, não mais como meninos de aço, mas como homens, né? Exatamente, né? Figurar no time principal também, né, Vitão? E quem sabe esse número do Bahia possa aumentar ainda mais, mas principalmente com jogadores que tiveram pelo menos a chance de poder viver o estrelato, né, com a camisa do Esquadrão de Aço, e quem sabe dar bons frutos também, não só dentro de campo, mas também aos cofres do nosso time, né, nosso tricolor de aço. Para poder continuar aqui, meu querido Vitão, aqui, ó, temos aqui um destaque, ó, com relação ao TNT Sports, que fez esse levantamento importante, ó, trazendo as principais vendas dos clubes que irão participar do Brasileirão do próximo ano. E o do Bahia, a grande venda, né, até então da história do Esquadrão de Aço, vencendo o Lúcio Rodrigues com quase 20 milhões de euros para o Neon SC lá da Arábia Saudita. O que é bom a gente salientar aí, Giglieteiro, é que desde o início a gente não foi iludido, né, de que o Grupo City não iria, obviamente, chegar aqui e derramar dinheiro e não iria querer pegar um pouco desse investimento. Não à toa tá aí Lúcio Rodrigues. Aí você pode questionar o lado do futebol. Pô, a gente ficou na mão, a gente entregou um jogador que estava entregando muito pro Bahia.
né? E não conseguiu até hoje ter uma peça à altura. A gente está aí se batendo, né? A torta e a direita para tentar achar alguém para substituir, não tem. Mas, por outro lado, é inegável de que os nossos ativos eles estão ganhando uma representatividade no mercado mundial e uma valorização que é inimaginável. Assim, até pouco tempo o CEP interessava muito, né? A gente não conseguia fazer vendas tão significativas quanto outros times. A gente até chegava a falar, pô, se fosse outro CEP, fatalmente esse jogador teria sido vendido mais, né? E hoje a gente não vê mais essa realidade. Pelo menos tem diminuído bastante, né? Então é bom a gente perceber que a SAF do Bahia tem movimentos que são bastante interessantes, assim, e maduros, né? De novo, futebolisticamente falando, a gente ficou um pouco prejudicado, aliás, ficou bastante prejudicado. Mas a gente não pode negar que finanças os caras entendem muito, né? Inclusive, a gente vai falar sobre SAF e tem muita coisa ligada a isso aí, né, Douglas? Tem sim, ó. Já passando aqui pro próximo destaque, ó. Botafogo sofre transfer ban da FIFA e está impedido de registrar novos jogadores por 3 janelas consecutivas. Aqui, ó. Ação parte do Atlanta United, né? Salvo engano, é o clube da MLS. Pela falta de pagamentos da contratação de Thiago Almada, uma das grandes contratações do Botafogo na temporada 24, né? Deu o título do Brasileirão, deu o título da Libertadores, mas todo aquele crescimento, né, Vitão, abrupto do Botafogo tá sendo pagado de forma muito cara agora, né? É isso, assim. Eu sei que vai surgir aqueles dois lados da moeda, né? O lado que fala assim, o Botafogo se encalacrou, assim, mais foi campeão, mais chegou no Mundial de Clubes, mais não sei o quê, mas assim, o que que isso a médio e longo prazo vai trazer, sabe? Olha o tamanho do prejuízo que John Textor está trazendo por conta da sua irresponsabilidade. Isso me faz pensar de que a SAF do Bahia é, sim, mais do que nunca, a melhor SAF que existe, né? Pelo menos até o presente momento, é uma SAF muito sólida, muito séria, né? E assim, pô, eu já cansei de ver o nosso time, né, o Sport Clube Bahia, ser maldizido pelos quatro cantos como um mal pagador. Chegou a perder atletas por FGTS, né? Chegou a ter problemas para pagamento de dívidas assim que, pô, graças a Deus hoje a gente tá com tudo sanado, e a gente só pensa no futebol, né? Obviamente que tem um lado das finanças, mas o torcedor hoje não tem mais preocupação com relação às cifras, né? Embora a gente cobre bastante de que o Bahia ainda faça investimentos, abra um pouco mais o bolso. Alô, Cadu e alô, seu Sheik, viu? Me ajudem, né? Mas eu prefiro que seja assim, né? A passos médios, eu não vou falar que são passos curtos nem passos largos, mas passos conscientes, né? Eu tenho certeza que. Eu não tinha essa certeza, mas hoje eu tenho a certeza, eu quero saber a galera que está nos acompanhando aqui, coloque nos comentários. Eu tenho a certeza hoje de que eu vou morrer e que eu vou ver o Bahia numa condição muito melhor, né, do que, sei lá, há 2, 3 anos atrás. Então isso me conforta. Mas eu não vou parar de cobrar, óbvio. Exatamente, também concordo plenamente contigo, Vitão. Aqui, ó. Para quem não entendeu ainda essa situação, o clube carioca foi condenado a pagar 21 milhões de dólares, ou seja, 114 milhões de reais ao Atlanta pela corte arbitral do esporte, o CAIS. O Botafogo contratou a Almada em julho de 24 e combinou de pagar 21 milhões ao clube americano, mas apenas 2 parcelas da quantia total foram quitadas, ou seja, tudo isso aqui que Vitão falou faz todo sentido, e é bom até que o torcedor faça um pouquinho de reflexão sobre até onde vale, né, até onde pode custar, né, o investimento abrupto, até onde pode custar, né, esse crescimento rápido e sem ser orgânico, como muitos torcedores desejam, né? Às vezes olha para o Botafogo, olha para um Cruzeiro e acha que pode tomar aquilo dali como verdade e dizer que o Bahia tá para trás, né? Óbvio, existem particularidades de cada um desses projetos que a gente precisa pegar para o nosso. Isso é inegável, eu não sou burro e nem ninguém que está aqui é burro para imaginar de que pô, o desempenho futebolístico do Botafogo tem alguma coisa ali que é especial e que a gente precisa pegar. Mas tem coisas ali que a gente precisa se distanciar muito, né? E a gente tem que se distanciar e tem que se vangloriar por conta disso, sabe? De novo, eu acho que a cobrança precisa existir e tem que continuar a existir e tem que ser cada vez mais forte. Ninguém mandou chegar aqui com tanta pompa. Agora a gente tá aqui também para cobrar que o resultado futebolístico venha à altura do investimento, né? Exatamente, Vitão. Para gente poder arrematar aqui esse plantão tricolor, tem este vídeo aqui com o ex-presidente do Fortaleza, Eduardo Girão, onde ele fala que Marcelo Paes deixou um buraco financeiro no Fortaleza. Lembrando que Marcelo Paes agora assumiu a diretoria do Corinthians, e o Fortaleza está na Série B. Ele fala E que tá sendo taxado como Judas ele lá, viu? Exatamente, Imagine. traidor. Contratos equivocados, aumento da dívida para mais de 100 milhões, empréstimos, uma folha salarial altíssima. Tá aí aqui a fala do Eduardo Gerão para a rádio O Povo CBN. É isso. Eu acho até, Douglas, em vez de a gente colocar o negócio só para a gente poder repercutir, já que tem um resumo aí no texto, é o seguinte, custou caro também pro Fortaleza, né, chegar numa final de Sul-Americana.
aquela conta chegou, só que a gente não imaginava que tivesse esses bastidores aí, né? Eu, sinceramente, não imaginava que fosse chegar a esse ponto. Mas, de novo, eu volto à discussão anterior. É, vale a pena, né? Até quando um esforço nesse sentido prejudicando a saúde e a imagem do clube pode valer a pena, entende? Eu, sinceramente, não quero passar por isso, né? Não quero ser maldizido a esse ponto. Eu acredito que, com o passar do tempo, o amadurecimento da imagem do clube, como tem sido do jeito que está, tende a melhorar com as cobranças pelos resultados, com a cobrança da torcida, com a torcida chegando junto, coisa que todo mundo achou que a gente simplesmente iria virar SAF, foi comprado e é isso, dá as costas, e não é. Eu acho que a gente até brinca, né, dizendo que a torcida, nós, torcedores, estamos cada vez mais enjoados, porque a gente tem cobrado cada vez mais, porque sabe que o Bahia pode entregar cada vez mais. É outra circunstância, né? Então, assim, prefiro assim, sinceramente, do que caindo pelas tabelas sem ter dinheiro sequer para pagar uma conta. Simples, Exa né? Exatamente, exatamente. E você que tá aí do outro lado, concorda com a gente? Acha que isso realmente está tudo certo? Comente aqui nesse vídeo, vamos interagir aqui na plataforma do YouTube. Deixa aquele likezinho maroto para poder fortalecer nosso trabalho. Esse foi mais um Plantão Tricolor para você ficar bem informado com as notícias do Esporte Clube Bahia, beleza? Eu sou mais o Bahia, Vitão. Eu sou o maior do Nordeste. E você? Não se esqueça de maratonar os outros vídeos dos últimos vídeos do ano, tá? Tamo junto. Tamo junto, aquele abraço, bora Bahia.